Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a retomada do livro Que é Poder, do Gérard Lebrun. Hoje vamos trabalhar o capítulo 3, que é o Leviatã contra o Estado burguês. Ele ainda retoma alguns elementos do capítulo anterior, quando ele ainda faz um comparativo com os gregos, principalmente com a preocupação do cidadão grego, que era alguém que estava preocupado de fazer o indivíduo alguém melhor para a coletividade, né? Um indivíduo que se preocupe com a participação dentro do processo político. O Estado moderno, ele vai fazer com que esse indivíduo acabe, como cidadão, se preocupando muito mais com as suas demandas, com aquilo que lhe interessa, né? Seria realmente uma espécie de processo de individualização do ser, no qual ele não vai mais ter o interesse de participar de uma forma direta da política, seja pela estrutura agora do Estado moderno, mas seja também por uma questão de escolha, né? Na próxima leitura que nós vamos fazer em filosofia, a Hannah Arendt, em seu livro A Condição do Mal, ela vai tratar isso como um conformismo, ou seja, o indivíduo ele vai se conformar com a situação dentro do Estado, a situação que ele não precisa mais se preocupar de participar politicamente. Por quê? Porque ele vai eleger um representante. E isso acontece com o surgimento do Estado moderno. Os indivíduos, a partir do momento que eles abdicam mão de sua liberdade, eles atribuem a um soberano, a um governante, esse dever de cuidar dos seus interesses. Que no Hobbes nós vimos que era a questão da segurança, né? Hobbes, no contrato social, no qual os homens abrem mão de parte da sua liberdade para garantir a sua segurança. E hoje nós trazemos o elemento do John Locke. O John Locke é um filósofo inglês, também um contratualista, ou seja, ele parte de uma estrutura de direito de Estado natural para um contrato social, e aí o Locke ele inclui um elemento nessa reflexão dele, que é a questão do direito natural. O que é um direito natural? Que nós já nascemos com ele. Então, para o Locke, o que é um direito natural? A propriedade. E aí, ele trata a propriedade não simplesmente como os bens materiais, que também são importantes, mas ele vai dizer que a primeira das nossas propriedades é a nossa vida, a nossa liberdade e aí as nossas posses materiais. O princípio do Locke é um princípio que vai dar base para o que nós conhecemos hoje como liberalismo econômico, ou seja, o Estado vai intervir o mínimo nas questões dos indivíduos e simplesmente é uma instituição que deve defender esses meus direitos, deve defender a minha propriedade. E aí nós já podemos estabelecer uma diferença muito grande em relação ao Locke e ao Hobbes aí, e que o Lebrun aborda nesse capítulo, que é a questão da propriedade. Para o Hobbes, como o Estado absolutista e a propriedade não é um direito natural, o Estado ele tem o poder de intervir, sempre lembrando que o objetivo do Estado para o Hobbes é a segurança, mas o Estado ele pode intervir nas questões de propriedade privada. O Estado moderno, nessa concepção hobbesiana, ele pode intervir na esfera privada. Já para o John Locke, não, o Estado ele não pode intervir na propriedade privada. O Estado ele tem como objetivo garantir o meu direito à propriedade privada. E o Locke vai afirmar que é melhor retornar ao estado de natureza se caso isso aconteça. Então ainda já temos uma diferença muito grande em relação a esses dois autores. Outra diferença também que é perceptível está relacionada à natureza humana. Enquanto para o Hobbes o homem é mau por natureza, para o John Locke o homem ele é considerado bom. Professor, mas então por que se criar um contrato social na perspectiva lockeana?
já que nós nascemos com esse direito à propriedade privada, já que o homem ele acaba por natureza sendo bom. Aí o Locke coloca a seguinte possibilidade, né, que nós, numa disputa por questões que nos são, que são do nosso interesse, e eu vou dar um exemplo aí de três pessoas discutindo sobre os limites de uma propriedade. Quando elas começam a discutir sobre isso, o Locke vai dizer que corre-se o risco de chegar num estado de guerra entre eles. Por quê? Porque cada um vai agir como juiz da própria causa, ou seja, cada um vai achar que está certo naquela demanda em relação aos limites daquela propriedade. Por isso ele julga que é necessário que se crie um Estado, mas não um Estado como no Hobbes, lá de poderes absolutos. O Estado lockeano, ele é um Estado que representa os interesses burgueses, de que não se deve interferir nos meus negócios, não se deve interferir nas minhas propriedades materiais. O Estado, pelo contrário, ele deve garantir para que ninguém mexa nas minhas propriedades. E isso é feito por meio das leis. As leis vão garantir que a minha propriedade privada ela seja preservada. Coisa que no Hobbes, como eu falei para vocês, não havia esse tipo de prerrogativa. Por quê? Porque a propriedade privada ela não é um elemento no natural do indivíduo. Ela não deve ser garantida. O que é garantido pela natureza, ou seja, que é uma lei natural na perspectiva hobbesiana, é a garantia pela sobrevivência. Eu, como ser humano, eu tenho o direito a me defender para sobreviver. Então, o Estado ele tem que garantir esse direito natural à minha sobrevivência, ou seja, à minha segurança. O Lebrun, ele faz um questionamento que, na sua concepção, o Estado, o modelo hobbesiano, ele foi melhor bem sucedido. E qual que seria a essência desse modelo hobbesiano? Que as pessoas, elas vão cumprir as leis gostando ou não, devido às sanções que elas podem ter. Ou seja, eu posso não concordar com essa lei, mas eu vou cumprir ela por quê? Porque eu tenho medo daquilo que o Estado pode fazer. Sempre fazendo a seguinte ressalva. O Gerard Lebrun acredita que isso não é um absolutismo ditatorial. Por quê? Porque as pessoas elas abriram mão de sua liberdade de forma racional, atribuindo ao Estado agora a responsabilidade de lhe garantir a segurança. Então, é um modelo que, na perspectiva do Gerard Lebrun, acabou sendo mais bem sucedido do que o modelo lockeano. Claro que nós podemos perceber, fazendo um olhar da sociedade, encontrar países, encontrar sociedades que é possível perceber elementos da filosofia hobbesiana e da filosofia lockeana. Um exemplo da filosofia lockeana, nós podemos entender os Estados Unidos, né, que é um país que tem uma estrutura econômica mais liberal, ou seja, o Estado vai intervir menos nas questões econômicas, nas questões pessoais. Por isso que nos Estados Unidos existem estados que defendem a pena de morte, que o aborto é liberado. Por quê? Porque para o liberal, fazer o aborto é uma prerrogativa pessoal. Não cabe ao Estado dizer ou não aquilo que eu devo fazer. Como também a questão do que eu faço com o meu dinheiro. Eles pregam uma ideia de um Estado mínimo. Claro que lá no final do livro, em especial a partir ali do 4º capítulo, que é o capítulo A Comédia Liberal, o Lebrun vai fazer uma crítica em relação a isso, de que os liberais eles acabam criticando o Estado, mas acabam recorrendo ao Estado. Assim como eles vão fazer também uma crítica à estrutura socialista. Mas isso nós vamos ver adiante, né? Então, o elemento mais importante aí nesses dois últimos capítulos, né, o Leviatã contra a cidade grega e o Leviatã contra o Estado burguês, está relacionado nessa mudança do indivíduo dentro da sociedade, que é um indivíduo que sai lá da Grécia Antiga
participativo, tendo o direito de opinar sobre tudo, preocupado com o seu ser e com o bem dos outros, como uma forma de torná-los ainda um ser humano melhor, consequentemente cidadãos melhores, e essa mudança para o Estado moderno, no qual o indivíduo ele vai se ater simplesmente às suas questões, simplesmente aos seus interesses. O interesse agora quem vai garantir é o Estado, é o Estado que vai definir o que deve ser buscado, e esses autores eles apresentam as suas perspectivas, né? No caso do Hobbes é o direito à segurança, no caso do John Locke é o direito à propriedade privada, que se cuide que esses direitos sejam garantidos. E aí nós também podemos elencar aí a maneira como esses estados devem agir. Né? Para garantir a segurança, o Estado hobbesiano ele tem o direito a fazer tudo. Por quê? Porque esse acordo que ele fez com os indivíduos legitimaram isso. O Estado, para garantir a segurança, ele pode fazer tudo. Já o Estado lockeano, o poder, primeiramente, ele não vai ser centralizado, o poder é dividido em executivo e legislativo. E o que está à frente do poder, ele também pode ser destituído de uma maneira mais simples do que no modelo hobbesiano. Então, esses são elementos, pessoal, que ajudam a vocês a fazer a leitura desses capítulos. Eu não estou tratando do capítulo inteiro, né? O que eu fiz aqui é dar elementos para vocês para facilitar a leitura dos capítulos desse livro aí, de pontos que eu julguei fundamentais para a interpretação de vocês em relação a esse texto. Claro que a obra é muito mais detalhada, é muito mais rica, mas a partir aí dessas videoaulas, a partir das atividades que eu vou pedindo para vocês fazerem, a interpretação dessa leitura ela acaba se tornando mais acessível. Beleza? Pessoal, semana que vem nós retomamos aí com o capítulo 4. Abraço!